Ontem eu gravei um vídeo Sobre? lá no meu Instagram, me segue lá, Eu vi o vídeo. falando da venda do Cauã Prates. Aí hoje pela manhã, vindo pra cá, recebo uma ligação de uma pessoa que é agente de atleta, que não é o agente, nem sei quem é o agente do Prates. Quem é o agente dele, Guilherme? O agente do Prates. Não faço a mínima ideia quem É o Léo seja. Faria? Eu não sei quem é. Aí, essa pessoa que me ligou, um agente, jogador de outros jogadores, me disse assim, ô HG, eu vi o seu vídeo no Instagram e acho que você não tem razão. Eu falei, não, eu só emiti uma opinião em cima de uma informação que não é minha. De uma pessoa que eu acredito, que é o Vene Casagrande, que é muito bem informado. Só uma E coisa. o Vene Casagrande deu uma informação, e eu formulei a minha opinião, que se aquela informação do Vene Casagrande proceder, do início ao fim do que ele postou, eu falei, cara, não sei se eu acho que é uma boa venda, não. Aí essa Só pessoa pra me ver o que disse, ele postou, galera. peraí, calma. Aí essa pessoa me disse, HG, verifica em outras pontas, porque você fez o vídeo, eu vi lá que você citou as fontes, depois você falou do Cuiabano, falando da ESPN, mas só verifica, porque eu acho que vale a pena você verificar, porque não sei se é exatamente daquele jeito. Veja bem, eu não estou duvidando do Vene, tanto que eu fiz o vídeo baseado na informação dele, que é um cara muito sério, que eu gosto muito, inclusive. Só que tem um outro porém que esse agente me disse. De qualquer forma, HG, mentaliza sobre o Cauã Prates ainda não ser uma realidade, mas ter um imenso potencial e o que o Cruzeiro vai receber e ainda vai manter dele. Aí eu falei, cara, me fez refletir. Mas você muda a sua opinião? Eu não mudo a minha opinião, mas eu preciso primeiro ter a certeza se são efetivamente aqueles valores ou se mudou alguma coisa. Então, HG, eu acho que o primeiro ponto é Você esse. apurou? Eu tentei. E aí o Cruzeiro não confirma nem desmente. Assim, o Cruzeiro não traz qualquer novidade. Malufou total. Então, assim, o Cruzeiro não confirma nem desmente. Eu tô tentando avançar para saber se, de fato, o valor é aquele. Até aqui, absolutamente nenhum tipo de informação nova. O que o Vene trouxe são 7 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Isso. Sendo desses 7 milhões de euros fixos, metade, 50% agora, à vista, 3 milhões e meio de euros, a 25% em junho desse ano e 25% em junho do próximo ano. Exatamente. Então é isso que trouxe o Vene. E aí o ponto é o seguinte, nesses moldes, eu particularmente não gosto. Porque o Cruzeiro falava em 15 milhões de euros na negociação do Cauã Prates. Eu entendo ser um garoto, mas nesses moldes eu particularmente acho baixa a negociação. Agora, se forem 12 milhões de euros fixos, mais 3 com o jogador, ou mais 5 com o jogador recebendo, mais 12 fixos, eu já começo a tratar de forma diferente. Porque aí sim eu concordo com a pessoa que conversou contigo. O HG é um garoto, ainda não é uma realidade 100%, tem enorme potencial. Eu acho que será uma realidade, porque jogadores com esse nível, com esse potencial e com essa qualidade não costumam dar errado, não costumam. Só daria errado numa situação muito problemática na carreira dele, o que eu imagino que não acontecerá. Então, assim, esses números não me agradam. E sobre o Cuiabano, HG, eu vi inclusive a matéria que você cita da ESPN, sobre ele preferir o Vasco ao Cruzeiro. A informação que vem do Cruzeiro, pelo menos pra mim, é que não houve proposta do Cruzeiro ao Cuiabano. O Cruzeiro fez consulta. É muito diferente, tem que deixar isso claro. E que só avançaria em julho, caso fosse necessário. Consulta é isso. É muito diferente. Muito diferente. Não teve o Cruzeiro, não teve um zagueiro que disse na rede social dele que houve uma consulta do Cruzeiro, Igor Júlio. Só uma questão sobre a questão do Cuiabano também, eu confirmo a apuração do Thiago, eu conversei com outra parte, que não é a parte do Cruzeiro, e me falou a mesma coisa. O Cruzeiro não avançou em nenhum momento pelo Cuiabano. Não houve chapéu, não houve nada. O Cruzeiro não tentou atravessar a negociação. E a ESPN destaca na matéria lá que o Vasco que é do Bruno teria Andrade, oferecido... Ótimo Bruno Andrade. Pois é, que o Vasco teria oferecido algo que de fato agradou o Cuiabano e agradou o clube pelo qual detém os direitos dele. Então, ali eu entendi que havia uma proposta do Cruzeiro, então não houve. Não houve a proposta do Cruzeiro. Mas se houve uma sondagem... Mas a sondagem é assim, cara, você topa voltar ao Brasil? Não, mas então não cabe... O que é preciso pra você então voltar ao não Brasil? cabe dizer que o Cuiabano aceitou uma proposta do Vasco porque foi melhor, o Cruzeiro não apresentou. Mas talvez tenha sido melhor e mais interessante do que o Rio Ave, que lá na própria matéria cita que é outra coisa, mas o Cruzeiro não apresentou proposta. O Cruzeiro nunca formalizou número, falou, pô, vem pra cá que você vai ser titular ou reserva, você vai ser um jogador importante. Nada disso. O Cruzeiro só queria saber, tá, por uma eventual necessidade, a gente quer buscar um lateral esquerdo. Quais são seus números? Quais são seus valores? Você toparia? Isso é consulta. Isso é consulta. Mas o Cruzeiro jamais formalizou uma proposta. Seja por empréstimo, o Cruzeiro não perdeu queda de braço com o Vasco. Até porque não perdeu. Até porque eu também acho que se o Cruzeiro chega numa proposta de fato pelo Cuiabano, eu acho difícil o Cruzeiro ter perdido. Assim, financeiramente o Cruzeiro é muito mais estável que o Vasco. O Cruzeiro vai jogar Libertadores. Cara, o Cuiabano fala assim, eu quero ser titular. Cara, ele poderia brigar por uma titularidade no Cruzeiro. Isso nada impediria disso. Eu acho ele num nível parecido com o do Kaique, por exemplo. Não acho que esteja tão abaixo ou muito acima. Acho que tá num nível parecido, são prateleiras semelhantes. Então, assim, não veria problema se o Cruzeiro fizesse de fato essa proposta, não veria empecilho algum pro Cruzeiro nessa negociação. Para mim, o Cruzeiro venceria tranquilamente o Vasco. Valuzeiro, sobre essa questão do Cauã Prates, você avançou em alguma coisa de valores? O HG, não. Conversei com uma pessoa e, assim, claro, a gente tem que respeitar o Vene Casagrande, que tem toda a sua capacidade, né, muito, muito correta, mas eu vou aguardar mais um pouco.
temos que lembrar que hoje o negócio não está fechado ainda. É incrível, né? Um negócio que parecia muito próximo de estar fechado. Eu não digo que está travado, mas a velocidade diminuiu do processamento de dados. Igual quando você baixava música no Napster, aí quem é da década de 80, 90, cada música tinha ali o seu próprio, a sua própria capacidade. Algumas vinham rapidinho, outras, às vezes tinha que ficar umas 2 horas lá pra baixar filme pirata, você lembra? Pra música vir, né? Então, assim, o processamento diminuiu, né? O processamento diminuiu, tem detalhes ali finais a serem acertados. Hoje, tudo leva a crer que sim, a negociação será concretizada, até pelo que disse o Spindle no próprio pós-jogo ali do Cruzeiro contra o Betim, mas a coisa diminuiu e vamos aguardar. Pra gente saber de fato. Eu já tinha questionamentos, né? Só para lembrar, antes desses números trazidos pelo Vene Casagrande. Então, eu continuo na mesma esteira que eu estava, né? Mas só para entender, os 12 de euros fixos você também discorda? Você acha baixo? Não é que eu acho baixo, a gente não pode falar que 12 milhões de euros não é um valor importante. Só que eu acho que poderia se conseguir mais. Acho não, tenho certeza. Então, eu tenho esse mesmo pensamento que você sobre os 12. O 7 eu acho baixo. Eu tenho certeza, na verdade. Como assim você tem certeza? Pelo que o jogador representa hoje. Ele fez igual um golfinho na temporada passada. Só que sem cair, né? Fez isso aqui, ó. Ele fez isso aqui e já veio uma proposta assim. Esse ano a tendência é dele jogar bem mais. Porque ele virou efetivamente o reserva do Kaique. Jogador que com capacidade. A gente nunca viu o Cauã Prates atuando pela esquerda como um zagueiro. E ele joga assim na seleção brasileira. E eu tenho certeza que na Europa, pode anotar aí, vai ser o primeiro lugar que ele vai iniciar jogando. Sim, terceiro zagueiro. Eles adoram. Eu faria esse teste sem o Jonathan Jesus e o Djalma. Fazem isso. A gente já viu o Alaba virar, que é um jogador que no auge eu gostava pra caramba do Alaba. Lateral com capacidade de atacar e virou zagueiro pelo lado esquerdo ali também, com o Guardiola. Danilo Alexandre. Ele tem muito essa característica. Eu acho, inclusive, que ele vai explodir na Europa como zagueiro, pelo lado esquerdo, com liberdade de construção. Então, assim, são situações que a gente precisa. Por isso que é tão importante, porque, claro, daqui a pouco, eu acho muito importante, tanto em Cruzeiro e Atlético, os diretores de futebol, pós-janela fechada, fazerem um balanço para as suas torcidas. Não é para o Valu, para o Everton, para o Thiago, nem para o Elton, mas para as suas torcidas. Olha, a janela de transferências de março encerrou, fizemos esses movimentos. Eu acho muito importante. O torcedor precisa de ser... Não precisa de abrir a caixa preta dos clubes. Não, fizemos os movimentos, trouxemos fulano de tal. Gastamos tanto. Olha, vendemos o Cauã diante de uma necessidade, fizemos movimentos importantes de renovações, que agora já são 3, né? Você colocando que daqui a pouco vai vir a renovação do Kaique, tá falando Kaique, Caio Jorge e Matheus Pereira. Cara, eu acho que isso não fere, assim, planos, nem planejamento estratégico secreto de nenhum clube ser trazido para os seus torcedores. Só uma coisa aqui, o William tem contrato até o fim desse ano, né? Não, o William vai até final de... 27? Salvo engano, é isso, Thiago. Aqui, eu acho que as duas possíveis saídas no Cruzeiro na lateral esquerda, o Cruzeiro foi repensando toda a situação. Eu acho que foi repensando e eu acho que explicou por A mais B pro Kaique que era melhor ele continuar no Cruzeiro. Tô falando do Kaique por quê? Porque o Cruzeiro via a possibilidade do Borussia, uma equipe que pra mim, Elton, tá na prateleira A da Europa, é a segunda maior equipe do futebol, do futebol alemão. O que você tá falando? Peraí, deixa eu só concluir o pensamento. Tô colocando a plataforma do Barcelona e Real Madrid. Só de brincadeira com isso, é pra me irritar. Concluir o pensamento. Não vou dar conta de concluir o pensamento. Pô, tá brigando? Não, tô de brincadeira. Tô de brincadeira. Deixa eu concluir o pensamento. Pode seguir, Kleber. Pro Kaique sentar e conversar e explicar pra ele, falar assim, Kaique, o como é pequeno pra você. Fique aqui. Mas ele tinha essa percepção também. Fique aqui, desempenhe seu futebol, porque lá na frente tem muita coisa boa pra você. Agora, pro Cauã Prates, eu entendo que já é um grande negócio. É um grande negócio. E, Thiago, se eu não me engano, ele tem a família dele, né, tem 20% do valor da negociação. O Kaique ou o Cauã? Do Cauã. Os dois, na verdade. Então, tô falando agora do Cauã. Eu sabia que eu perguntei os dois, mas os dois, na verdade, assim, a família tem 20%. Tá, a gente tá igual o Kiko ou o Chaves, né? O Kiko ou o Gato. E os dois fizeram. Vamos lá. O Cauã Prates com 20% é 1,4 milhão de euros entrando na vida desse garoto. 1,4 milhões de euros. É isso, 20%. Não, calma que aí. Então, beleza. Então, eu acho que é uma negociação que o Cruzeiro foi inteligente de não perder os dois. Falando do Cruzeiro, elogiando o Cruzeiro. É claro que, como o Valu falou, o Cruzeiro queria, num primeiro momento, vender o Kaique. Porém, quando a coisa do Cauã, porque tanto o cara, né? O nome é tão parecido que a gente às vezes fica embolando tudo. O Cauã é um negócio que fala assim, ó, garoto, é essa pra você, você vai ser feliz, você vai crescer. Seu perfil é um perfil que vai crescer muito na Europa. É claro que o torcedor cruzeirense, aí agora vem falar de valores. Porque aí quando a gente pensa, porque a gente tem que pensar em todas as partes. E eu pensando na parte do garoto, eu falo assim, velho, vai ser feliz. Quando eu penso nos valores, eu pego e falo assim, ó, quanto foi o Vitor Reis? O Vitor Reis, que é zagueiro, saiu também com 18 anos pro Manchester City, se eu não me engano, foi... Acho que foram 20. Não, 30 e tantos. Eu não lembro. Peraí, deixa eu pegar pra não falar bobagem. Mas só uma coisa do Kaique, ele nunca quis ir, Eltinho, pro Como. Pro Como. Ele gostaria de ir pra Europa, mas pra um gigante.
O que me passam é isso, a respeito do Kaique. Tá, o Vitor Reis ele. foi 37 milhões de euros. 37 milhões de euros. Ele fez 22 partidas pelo profissional da equipe do Palmeiras. 22. Eu fui olhar aqui Tá no Girona ainda? O Cauã, tá no Girona, titular absoluto. O Cauã tem 15 jogos pelo profissional do Cruzeiro, com um gol na atual temporada, igual não me lembrou aqui, foi contra o Pouso Alegre. Então, assim, é claro que os valores, eu penso, lateral esquerdo, danada dessa posição que é difícil de achar. Aí a gente pode questionar os valores em cima disso. Quando a gente pensa que o Vitor Reis saiu com 18, com 30... e tem 2 anos já que tá fora. Ficou um ano lá na Inglaterra e depois não deu certo, né, no Manchester City. Ele foi vendido antes de completar 18 ou depois que ele completa? Antes de completar. Caraca. Antes de completar. Então, assim, foi uma mega ultra venda. Foi uma venda histórica. Histórica. É a maior venda da história de zagueiro no futebol brasileiro. Mas ele teve muitas partidas como titular, inclusive, assim, um mas potencial absurdo. HG, eu entendo. Ele foi titular em várias situações, mas são 22 jogos. O Cauã tem 15. E tem um ponto que é um processo de construção. O Palmeiras já tem a consolidação de ser uma base muito bem Tudo reveladora. entra, mas, assim, o Cruzeiro tá voltando eu fiz os dois lados, né? Eu fiz o lado do atleta e o lado dos valores. Sim. Vai, garoto, vai ser feliz que você vai brilhar no Borussia. E Cruzeiro, poderia ser mais. Mas é que a gente também precisa olhar para a questão da necessidade. Eu não sei se o Mas Cruzeiro essas necessidades é que tem que serem ditas ao Elas precisam ser explicadas. Elas precisam ser explicadas. Por causa de um outro ponto que a gente vai falar daqui a 1 hora lá no Jornal. Seguramente amanhã a gente vai ter algumas explicações aqui. Vamos. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!